O rosto de Jamo ficou vermelho e ele de repente gritou. Terceira forma. Um instante depois, o sangue escorria de sua pele. A grande quantidade de sangue encharcou suas roupas, manchando-a de vermelho. Seu corpo inteiro parecia como se tivesse acabado de ser pescado de um oceano de sangue. Com seu sangue borbulhando, uma quantidade chocante de força espiritual aterrorizante também foi enviada de repente do corpo de Jamo. A espada grande na mão de Jamo imediatamente virou uma cor vermelha brilhante, e seu esplendor cresceu momentaneamente por vários metros. O escudo de metal preto do líder dos bandidos foi quebrado em pedaços pela espada vermelho sangue. Depois disso, Jamo balançou a espada em suas mãos e mirou um golpe feroz no líder bandido vestido de preto. O líder bandido vestido de preto foi enviado voando pelo ataque, e o artefato mágico em forma de anel preto em seu corpo se despedaçou no ar. Em seguida, transformou-se em pó fino, que se afastou com o vento. Bom trabalho, Jamo. Você realmente merece ser chamado de Senhor Jamo. Testemunhando essa cena, todas as outras pessoas da Academia dos Jardins das Terras Altas começaram imediatamente a aplaudir. Jamo, por outro lado, imediatamente se virou com a espada apontada para os bandidos restantes. Aparentemente, ele havia planejado eliminar todos esses inimigos de uma só vez. Afinal, a terceira forma também colocava um pesado fardo sobre ele e tinha outros efeitos posteriores incômodos. Jamo é o melhor, Becita disse, vendo o poder incomum de Jamo. Ela corou, estrelas piscando em seus olhos. Pedaços de lixo. Você forçou minha mão. De repente, uma voz rouca e estranha pôde ser ouvida. Depois de ouvir essa voz, os bandidos, que haviam sido arrogantes até um momento atrás, se ajoelharam como se tivessem visto Deus, seus corpos tremendo levemente. Seguindo essa voz, uma enorme palma negra apareceu no ar e bateu em Jamo, assim como alguém golpeando uma mosca doméstica. A palma da mão negra apenas golpeou, mas a espada vermelho sangue na mão de Jamo foi enviada voando. Logo depois, um soco saiu. O peito de Jamo desabou e ele jorrou uma grande quantidade de sangue quando foi jogado para trás. Um oficial. Magus deitada no chão, a expressão de Jamo era de incredulidade, e então ele perdeu a consciência. Magus oficial. A expressão de Becita empalideceu e ela se sentiu flácida e desmoronou como se os ossos de seu corpo tivessem sido removidos. Nós terminamos. Embora eles tivessem ouvido que havia um Magus oficial negro se escondendo em um dos muitos grupos de bandidos, eles não tinham previsto que eles encontrariam este em particular. Este era um Magus alto e poderoso. Será que ele colocaria seu pequeno grupo de acólitos em seus olhos? Infelizmente, a realidade era cruel e o que alguém menos esperava sempre aconteceria. O Magus escuro estava vestido com um manto negro com detalhes dourados e, com uma névoa negra que obscurecia sua aparência, ele apareceu instantaneamente na frente deles. Jorge soltou um uivo alto e encarou o Magus negro de frente. Embora poderosa, a forma verde gigantesca de Jorge causou efeitos colaterais como perder a racionalidade por um período indeterminado aleatoriamente. Este efeito foi mais evidente quando o corpo foi transformado. Ele instintivamente correu para o meio do campo de batalha, indo em direção ao Magus sombrio que o pressionava imensamente. Jorge! Não! Gritou Sierra, com um olhar de desespero no rosto. Um acólito humilde se atreve a atacar este poderoso Lord Magus. O Magus sombrio zombou. Uma perigosa garra verde fosforescente de uma fera desconhecida atrancou Jorge Push e de repente, bolas de fogo pretas furiosas atingiram essa estranha garra. As bolas de fogo negras e furiosas pareciam encher o céu e tingi-lo de um preto escuro. Esta era apenas uma garra verde, e embora ela tentasse persistir dentro da chama negra, foi queimada em cinzas em poucos segundos. Quem era esse? Perguntou Magus, de farda negra, com raiva. Ai, foi a resposta que ele ouviu, um suspiro suave e gentil. Imediatamente,
O corpo de Leilin passou em um raio de luz escuro, aparecendo na frente de Jorge, que se transformara no gigante verde. Nesse momento, no entanto, havia alguma baba fluindo de um lado da boca de Jorge que ele perdera completamente sua racionalidade. Vendo Leilin, ele tentou agarrá-lo. Os braços do gigante verde tinham músculos flexíveis e resistentes, causando violentos vampiros quando eles se mudaram. Enquanto enfrentava esse ataque, Leilin calmamente estendeu a mão direita. Bang! O enorme punho foi bloqueado diretamente pela palma pálida e delgada de Leilin. Neste momento, o corpo de Leilin era como um bebê quando comparado ao do gigante verde, mas mesmo assim, Leilin ainda resistia ao ataque de força total do gigante verde. Essa cena parecia ser muito hilária, mas nenhuma pessoa presente estava rindo. Um oficial. Magos. As mandíbulas de Alexander se abriram assim, parecendo um sapo, e ele disse: Leilin é um mago oficial. Meus céus! O quão tolos nós éramos! Lana e os outros acólitos também estavam boquiabertos. Quanto a Becita, esta mulher basicamente ficara paralisada no chão, não sabia dizer nada. O único que parecia feliz foi Sierra. Atualmente, Jorge estava no chão, preso por muitas correntes negras que brotavam do chão sob Leilin. Após o que, a transformação do corpo de Jorge parecia estar passando por uma mudança, que começou a encolher emitindo vapor. Ele gradualmente encolheu e mais tarde recuperou a constituição de um homem comum. Jorge Sierra apressadamente se aproximou e ajudou a remover as correntes pretas do corpo de Jorge. Jorge estava em coma e seu corpo estava se contraindo involuntariamente. Ele parecia terrível, seu rosto ainda tinha grandes manchas de verde e seus lábios haviam perdido sua cor LY. Meu senhor, eu peço que você o salve. Sierra apertou o rosto de Jorge, um olhar atormentado em seu próprio rosto. Não precisa se preocupar, esta é apenas uma rejeição biológica das células de uma árvore de metal verde. É muito fácil de resolver. Um raio branco leitoso emitido da palma de Leilin, que foi então irradiado no rosto de Jorge. Quando o feixe branco leitoso se transformou em finos raios brancos que perfuraram o nariz e as orelhas de Jorge, as manchas verdes em seu rosto desapareceram a uma velocidade muito rápida. Alguns segundos depois, Jorge assumiu uma expressão serena, como uma pessoa normal dormindo. Depois de manusear Jorge, Leilin levantou-se devagar e viu o Magus na névoa negra esperando ao lado. Eu realmente não esperava encontrar um mago oficial aqui. A voz do Magus escuro, cujo rosto estava envolto em nevoeiro, soou. Essa voz não pertencia a um homem nem a uma mulher. Era claramente uma voz falsa. Eu também não esperava encontrar um Magus sombrio enquanto daria uma volta depois de esconder minha identidade, afirmou Leilin categoricamente. Mesmo que ele tenha participado de muitos ataques e outras missões com os Mil Mãos Intrometidas, isso foi apenas para lidar com ghouls que tinham um grau de dificuldade similar ao de invadir a Enea Ivory Ring Tower. Como um mago oficial, recorrer a ser um bandido e roubar os acólitos era algo que ele não podia fazer. Parecia que o Magus sombrio que estava de frente para Leilin estava atingido pela pobreza. Sua força espiritual e as ondas de energia flutuando de seu corpo pareciam comparativamente fracas. Ele deve ter recentemente quebrado. Sua força espiritual e conversão da essência elementar também foram muito baixas. Nesse caso, eu vou te dar um pouco de cara e deixá-los todos fora. O Magus escuro rapidamente falou. Devido à falta de benefícios, nenhum Magus em sã consciência combateria um inimigo no mesmo nível que eles. Obrigado, Leilin respondeu com uma voz fraca. Enquanto ele pensava que o inimigo poderia continuar, o outro Magus sombrio disse: além disso, tenho algumas informações exclusivas sobre o plano secreto do Eternal River Plains. Você quer ouvir notícias sobre o plano secreto do Eternal River Plains? Duvido. Leilin olhou para este Magus escuro, avaliando-o. Com base na força do inimigo,
Não seria possível que ele reunisse qualquer informação. Quando ele encontrou oportunidades de sorte, Leilin geralmente manteve extrema cautela. Não é ruim, no entanto, Leilin ainda concordou, querendo ver o que este magus escuro estava tentando puxar. Você deve sair primeiro. Ao mago em um manto negro falou com a horda de bandidos, que tiveram a sorte de ter sobrevivido. Sim, meu senhor. Todos os bandidos presentes imediatamente se moveram descontroladamente em seu susto, e antes que alguém pudesse piscar, eles já haviam desaparecido. Céus! Eles acreditavam que eles iriam atacar apenas um grupo de acólitos, e eles não achavam que iriam inesperadamente de um magus oficial dentro deste grupo. Além disso, vendo a atitude de seu verdadeiro líder, a força da outra parte deve ter sido verdadeiramente aterrorizante. Se uma pessoa como Leilin estivesse de mau humor, matar os bandidos seria tão difícil quanto lidar com uma formiga. Assim, esses bandidos ajudaram os acólitos caídos a levantarem-se e desapareceram como o vento, deixando uma bagunça para trás. Vocês todos esperam aqui por mim. Leilin viu que depois de falar, todos os acólitos de seu grupo fizeram uma reverência a seus corpos, incluindo Becita. Esses acólitos haviam adquirido esse hábito em suas academias. Em direção a um mago, eles foram obrigados a mostrar extremo respeito e cautela. Caso contrário, eles seriam severamente punidos. Vendo essa cena, Leilin sorriu interiormente e imediatamente saiu com o mago sombrio de névoa negra. Podemos falar aqui. Depois que o mago sombrio alcançou um lugar distante, Leilin gritou, fazendo o mago sombrio parar. Finalmente, quais são as novidades que você tem? Se o que você diz é realmente valioso, então não importa quantos cristais mágicos ou o que mais você queira em troca, eu não serei mesquinho com isso. Não é muito seguro aqui. Eu preciso levar você a um lugar onde ninguém será capaz de escutar. O magus escuro começou a explicar. É isso mesmo. Leilin desconfiava, mas ele ainda acompanhava esse magus sombrio. Estamos aqui agora. O magus escuro levou Leilin a uma pilha estranha de pedras espalhadas. Eu configurei aqui uma formação de soletração que garantirá que tudo que dissermos permaneça privado e ninguém poderá escutar nossa conversa. O magus, cujo rosto estava oculto pela neblina escura, e não podia identificar seu gênero, foi direto para o meio da pilha de pedras. Leilin, por outro lado, hesitou e parou em seu caminho. O que está errado? Você não acredita em mim? O mago cercado por névoa negra questionou.